Johto, a segunda região de Pokémon. Também é conhecida como minha região preferida e, bom, eu não vou me arrastar muito nessa introdução porque o vídeo já tá muito longo. Vamos só dar uma revisada nas regras. A história vai ser contada seguindo o caminho que eu fiz no jogo. O jogo ele vai seguir até eu enfrentar o último treinador desse jogo. Eu sou obrigado a nomear todo Pokémon que eu pegar. E eu preciso jogar no modo 7. Ou seja, quando eu derrotar um Pokémon inimigo, eu não vou ter a escolha de trocar de Pokémon até ele mandar outro. Agora sim, vamos começar. Olá, desculpa te fazer esperar. Bem-vindo ao mundo Pokémon. O meu nome é Carvalho, mas as pessoas me chamam de Professor Pokémon. Esse mundo é habitado por criaturas que chamamos de Pokémons. Pessoas e Pokémons vivem juntas, ajudando uns aos outros. Uns brincam com eles, outros batalham, mas não sabemos tudo sobre os Pokémons ainda. Existem muitos mistérios para se resolver, e é por isso que eu estudo os Pokémons todo dia. Agora, você tinha dito que o seu nome era qual? Você tá pronto? Sua própria história Pokémon tá pra começar. Você vai enfrentar difíceis desafios e tempos divertidos. Um mundo de sonhos e aventuras o aguarda. Vamos lá! Assim como no último jogo, eu começo no meu quarto. E infelizmente nesse jogo a gente não tem uma porção no nosso PC de início. Então eu vou pra fora do quarto e encontro minha mãe. Ela me diz que o professor Elm tá me procurando. Mas antes de dar uma passada por lá, eu devo dizer que essa geração já chegou com algumas mecânicas novas. A primeira é a mochila maior e separada por tipo de itens. E também temos o Pokégear, que a nossa mãe nos entrega. Ele é um aparelho que tem algumas funções boas que você pode usar, mas a gente vai usar ele mais pra frente. Então eu saio de casa e antes de ir direto pro laboratório, tem um cara que fica olhando pela janela de lá. E quando eu vou falar com ele, ele sobe, empurra e volta a olhar lá pra dentro. Eu ignoro e então eu entro no laboratório. Então o professor Elm me pede pra ir até a casa de um amigo dele, o Sr. Pokémon, mas pra isso a gente precisa de um Pokémon pra nos proteger. Então ele oferece entre Chikorita, Totodile e Cyndaquil. Não tem muito a se dizer sobre esses iniciais, além de que a Chikorita é a pior escolha possível, pelo fato dela ser fraca contra os dois primeiros ginásios e tem todo um rolê com os moves dela e tal, mas de qualquer forma, eu escolhi o Cyndaquil. Por quê? Porque é o meu Pokémon favorito de todos os tempos, é por isso. E dessa vez eu decidi não usar o método das letras aleatórias para nomear os Pokémons. Eu só coloquei o nome que veio na minha cabeça na hora. E o Cyndaquil ganhou o nome de Quincy. Eu não sei exatamente de onde é que esse nome veio, mas todo Cyndaquil que eu pego tem esse nome. Então eu vou atrás desse senhor Pokémon. E passando direto pela cidade de Cherry Grove, a cidade que fica perto de New Bark, eu falo com o senhor que me apresenta a cidade inteira. E no fim ele me dá um chip de mapa pro meu Pokégear. Bom, o Pokégear, ele tem esse sistema de chips que cada um deles tem uma função específica. Você começa com duas funções, uma que mostra a data e a hora, e outra que funciona como se fosse um telefone, o que eu considero uma função muito boa e muito ruim ao mesmo tempo. Com o telefone você pode salvar o número de vários treinadores que você lutar pela região, e você pode ligar para eles quando você quiser. Mas o diferencial é que eles podem te ligar de vez em quando, para dizer que eles querem lutar com você de novo, ou para dizer que eles evoluíram seus Pokémons e querem mais uma partida, ou então alguns deles até te dão alguns presentes. E bom, na próxima geração eles inventaram uma coisa que pega esse Pokégear e deixa ele um pouco melhor, mas por enquanto isso aqui vai servir. A única coisa ruim é que se você não quiser lutar com ninguém de novo, fica meio chato eles ficarem te ligando o tempo todo. Claro que você sempre pode recusar dar o número pra eles, mas eu mesmo sempre esqueço disso e só dou o número porque eu tô passando o diálogo muito rápido. E também tem o chip de mapa, que serve pra substituir o Tal Map que você pega na primeira geração. Ele não tem nada demais, ele só mostra os locais do mapa, igual funcionava certinho o Tal Map antes. Ele é só um mapa pra você ver aonde tá cada coisa. Depois disso, eu subo a cidade e encontro a casa do Sr. Pokémon. E além dele, o Professor Carvalho também tá lá. Então depois de falar comigo, ele me entrega a Pokédex e vai embora. E o Sr. Pokémon me entrega um ovo estranho que ele encontrou em uma das suas viagens. E ele quer que o Professor analise esse ovo pra descobrir do que se trata, porque ele acha que tem alguma coisa a ver com Pokémons. Então eu saio da casa e o Professor Elm me liga, e ele diz que um desastre aconteceu no laboratório e eu tenho que voltar pra lá o mais rápido possível. Só que no caminho de volta eu acabo esbarrando com um garoto com cabelos longos vermelhos que me chama pra batalha. Infelizmente eu acabo perdendo essa batalha, mesmo estando 2 níveis acima dele, mas antes de ir embora, ele diz o seu nome. Por enquanto é só 3 interrogações. E ele diz que vai ser o maior treinador Pokémon do mundo. Só mais um garoto com um sonho, normal. Assim, eu volto pro laboratório e além do professor, um guarda também tá por ali. E ele diz que o Pokémon foi roubado por um garoto de longos cabelos vermelhos. Ele pergunta qual é o nome dele e eu digo que é Léo. Eu acho que eu não expliquei isso no vídeo passado, mas eu vou nomear todos os rivais que puderem ser nomeados nesses jogos com os nomes de alguns amigos meus, só com uma pequena homenagem mesmo. E deixando claro, o pombo do último vídeo era o pombo atômico, tá? Eu acho que eu esqueci de falar isso na hora. Depois disso, eu entrego o ovo estranho pro Professor Elm e ele diz que vai dar uma olhada. E agora que a gente tem uma Pokédex, a gente devia muito tentar fazer o desafio dos ginásios Pokémons.
Mas antes de ir, a gente tem que falar com a nossa mãe. Eu posso ir direto em casa ou sair da cidade que uma hora ela vai me ligar. E ela pergunta se eu quero que ela guarde um pouco do meu dinheiro com ela. Se a gente aceitar, toda vez que a gente ganhar uma batalha, parte do dinheiro que a gente ganhar vai ser enviado pra ela. E ela vai usar esse dinheiro pra comprar alguns itens como poções, pedras de evolução, coisa assim. E ela deixa no PC pra gente pegar depois. Mas se você quiser, você pode só recusar e ficar com todo o dinheiro pra você. Infelizmente, toda vez que eu jogo, eu acabo colocando pra aceitar sem querer, então eu vou ter que mandar a parte pra ela de qualquer jeito. Então eu vou em direção à cidade de Violet, onde a gente tem o primeiro ginásio. Mas antes de ir pra lá, eu capturo um PJ e chamo de William, que é o nome de um amigo meu. Ele pediu pra eu colocar esse nome no Pokémon. Vamos continuar, vai. Antes de enfrentar o ginásio, eu fui dar uma olhada na torre Bellsprout que tinha nessa cidade. Eu não sei exatamente o porquê que eles gostam tanto de Bellsprout, mas é uma torre sobre eles. Então, beleza. E como todos os Pokémons que eles usam pra batalha são Bellsprouts, tanto meu Cyndaquil quanto meu Pidgey conseguem vencer eles muito de boa. Chegando no topo da torre, eu acabo encontrando o Léo, que acabou de derrotar o Sábio da torre, que entrega o HM Flash quando alguém perde uma batalha. O Sábio diz que Léo devia tratar seus Pokémons como amigos, não como arma de guerra. Então ele diz que isso é baboseira e vai embora. Eu aproveito para lutar com ele. Após vencer, ele me entrega o HM Flash. Depois disso, eu vou para fora da cidade em direção às ruínas de Alph. São umas cavernas misteriosas que tem umas mensagens escondidas e tem um pequeno quebra-cabeça que forma a imagem de um Kabuto. Mas quando eu resolvo, eu percebo que nada acontece. O que é estranho, porque eu já sabia o que ia acontecer nesse lugar, só que não estava acontecendo. Mas é aí que eu me lembro que eu não enfrentei o ginásio da cidade. Eu volto lá para enfrentar o Falkner, o líder do tipo voador. Eu sou o Falkner, o líder do ginásio de Violet. As pessoas dizem que você pode cortar as asas de um Pokémon com um simples ataque elétrico. Eu não vou permitir que insultem os pássaros dessa forma. Vou te mostrar a força dos maravilhosos Pokémons voadores. Nesse ginásio a gente já pode ver um erro que a gente tem nessa geração, porque o Falkner ele tem dois Pokémons, um Pidgey e um Pidgeotto. Só que o problema é que o Pidgeotto evolui apenas no level 18, e aqui ele tá no level 9. Não é a única vez que você vê isso, eu mesmo já encontrei Pidgeottos de levels mais baixos que deviam em matos por aí. Não sei dizer se foi um erro na hora de preparar os times, os líderes, mas pelo que parece eles só queriam dar uma diversidade no time, pra não ter que deixar ele com dois Pidgeys. Vencendo, ele me entrega a insígnia Zephyr e o TM31, Mudslap. Então eu volto pro centro Pokémon e encontro um dos assistentes do Professor Elm. E ele me entrega o ovo que peguei lá do seu Pokémon. Agora que eu tenho que explicar um pouquinho do sistema de ovos pra vocês. Nesse jogo, além das coisas que eu já falei que foram apresentadas, também foi apresentado o sistema de breeding, ou reprodução. Onde mais pra frente, quando a gente contar o Daycare, você vai perceber que a gente pode colocar dois Pokémons ao mesmo tempo, ao invés de um, que nem na geração passada. Isso é porque quando você coloca dois Pokémons compatíveis, sendo um macho e uma fêmea, eles podem dar à luz a um ovo Pokémon, que racha depois de você andar o certo número de passos dependendo do ovo. Tá, mas o que determina a compatibilidade deles? E bom, nesse jogo pra frente, a gente tem uma coisa chamada Egg Groups, ou grupos de ovos, onde cada um dos Pokémons faz parte de pelo menos um deles. E os grupos são Dragão, Monstro, Campo, Água de 1 a 3, Grama, Voador, Amorfo, Inseto, Fada, Parecido com Humano, Mineral, Não Descoberto, Gênero Desconhecido e Dito. Eu coloquei alguns Pokémons que fazem parte de cada um dos grupos, só pra você ter uma ideia, mas todos os Pokémons se encaixam em cada um desses grupos. E uma coisa que eu vou lembrar é que Pokémon que vai nascer do ovo vai ser o estágio inicial da fêmea que você colocou no Daycare. Ou seja, se você colocar um Graveler fêmea e um Onix macho, vai nascer um Geodude. E uma coisa interessante do Breeding é que o Dito tem o seu próprio grupo, que nem você percebeu. E ele funciona de uma forma um pouco diferente. Se você cruzar qualquer Pokémon com ele, com algumas exceções do grupo não descoberto, sempre vai nascer um ovo do outro Pokémon que colocar pra cruzar com ele. Por isso que você vê a galera cruzando ele com vários Pokémons quando o pessoal vai fazer Shiny Hunt e coisas assim. E bom, eu só passei o básico do Breed. Se você quiser saber mais detalhes, eu vou deixar no comentário fixado um link da Psypokes, que fala muito mais detalhadamente sobre como é que funciona. Tem todo um lance de moves que podem ser aprendidos com Egg Groups, tem todo um lance de controlar IVs e esse tipo de coisa. Se você quiser saber mais, dá uma passada lá. Voltando à história, agora sim eu posso ir até as ruínas de Alph e fazer aquele quebra-cabeça. Depois de terminar, eu acabo caindo na parte mais baixa das ruínas, que tá cheia de Pokémon chamados Unknown, que são Pokémons em formato de letras do alfabeto. Ou quase. Dá pra entender a letra um pouco, vai. Pelo que eu pesquisei, esses Pokémons não são exatamente feitos para serem muito poderosos, mas uma das principais coisas é que eu acho que ele foi o primeiro Pokémon a ter formas alternativas sendo o mesmo Pokémon. No geral, são Pokémons bem fracos, visto que eles só aprendem Hidden Power, que na maioria das vezes é bem fraco. Porque na maioria? Bom, Hidden Power é um caso especial, porque o dano desse move é baseado nisso aqui.
Sabe aqueles vídeos de game dev que você encontra ensinando a fazer um jogo estilo Pokémon? Com certeza eles não ensinam esse tipo de coisa. Saindo das ruínas, eu me deparo com uma das coisas que me decepcionou um pouco no Crystal. Um dos meus Pokémons favoritos depois do Cyndaquil é o Ampharos. E sempre que eu jogo Jotô, eu pego ele pro meu time. Mas infelizmente no Crystal a gente não tem um Marip pra capturar, a menos que eu troque ele com Gold ou Silver. O que eu não vou fazer, infelizmente, porque eu ainda não sei como é que funciona o Link Cable no RetroArch. Mas teve uma coisa depois que me salvou disso. Quando chegar lá eu conto pra vocês. Atravessando o lago que tem ali por perto, eu encontro um maluco que tá vendendo um rabo de Slowpoke por 1 milhão de Pokédólares, que pelo que parece é algum tipo de especiaria gastronômica ou algo assim. Bom, eu só ignoro ele, até porque a gente nem consegue ter esse valor no jogo. Então eu passo por uma caverna, enfrentando mais alguns treinadores. E eu capturo um Geodude, que eu chamo de My Dude. Então eu saio da caverna e chego até a cidade de Azalea, que tem mais um ginásio. Mas ele tá bloqueado por um membro da equipe Rocket. Eles voltaram. Eu vou na casa de um rapaz nomeado Kurt, e ele diz que a equipe Rocket deveria ter sido desfeita 3 anos atrás, mas por algum motivo eles voltaram agora. E eu acho que eu esqueci de contar isso, mas esses jogos se passam 3 anos depois da nossa aventura em Kanto com Red. Bom, a Rocket está agora mesmo numa caverna na entrada da cidade tentando pegar rabo de Slowpoke para contrabandear. E o Kurt me chama para enfrentar eles. Chegando lá, eu enfrento todos eles e no fim eu volto com o Kurt para casa. Como recompensa, ele me dá uma Lure Ball, que é uma Pokébola nova das várias novas desse jogo. E uma coisa nova que também foi apresentada nesse jogo, que eu não tenho certeza se em algum outro tem, são as Apricorns, que é um item obtido em algumas árvores que você pode dar ao Kurt, e ele faz Pokébolas novas pra gente, ao invés das tradicionais Great, Ultra Ball e etc. Após isso, eu vou em direção à saída da cidade e encontro o Léo, que me pergunta se a Rocket realmente voltou. Após confirmar que sim, e ele não acreditar que eu venci eles, ele me chama pra uma batalha. Agora ele tem um Gastly que eu derroto em um golpe, um Croconal, que derrota o meu Pidgey, e o Zubat que também cai fácil. Depois de derrotar ele, eu vou em direção ao segundo ginásio, enfrentar o Bugsy, tipo grama. Eu sou Bugsy, e eu nunca perco quando o assunto são Pokémons inseto. A minha pesquisa vai me fazer referência na história dos Pokémons inseto, então me deixe mostrar o que aprendi dos meus estudos. Eu não posso dizer que foi difícil de qualquer forma, eu tenho um Pokémon de fogo, então... Depois de derrotar ele, ele me entrega a insígnia Hive e o TM-49, Fury Cutter. Seguindo para fora da cidade, eu chego na floresta Ilex, onde eu encontro o Farfetch que tá meio perdido. E, perseguindo ele, eventualmente ele chega no seu dono, que como agradecimento por trazer esse Pokémon de volta, nos entrega o HM Cut. Assim eu posso atravessar mais fundo na floresta e chego na cidade de Goldenrod, o lar do rádio Pokémon, o cassino, o shopping e mais um monte de coisa. Eu vou direto no Daycare upar um pouco meus Pokémons, e no meio de eu apertando lá pra cima e pra baixo, o ovo que o professor me deu racha. E eu já tava esperando um Togepi rachar desse ovo, porque eu tô muito acostumado a jogar o Silver, mas eu me surpreendi em ver que saiu um Elekid. Assim, ele não é tão bom quanto o Ampharos pra mim, mas dá pro gasto. Infelizmente eu acabo apertando pra sair sem querer e não dou um nome pra ele, mas depois eu descubro que nesse jogo a gente já tem o Name Rater, que é uma pessoa que pode mudar o aplicativo, que é uma pessoa que pode mudar o apelido dos Pokémons depois que a gente captura eles. Eu vou até ele e mudo o nome de Elekid pra Kiro. Então eu vou enfrentar o ginásio da cidade, que tem a líder Whitney, do tipo normal. Oi, eu sou a Whitney. Todo mundo tava nesse negócio de Pokémon. Então, eu resolvi ver o que era isso. E eles são super fofos. Você quer batalhar? Já te aviso que eu sou muito boa. Muito é dito sobre esse ginásio ser muito difícil. Isso se dá por conta da Miltank que a Whitney tem o move Rollout. Rollout é um move que ataca por 5 turnos. Ele começa bem fraco e ele vai duplicando o dano a cada turno que passa. E se você não tiver muitos Pokémons fortes, do terceiro turno pra frente ele já pode dar hit em grande parte do seu time, fazendo com que você tenha que ou derrotar o inimigo muito rápido, ou torcer para ele errar o ataque para não ter que acumular tanto dano. Felizmente eu consegui upar bastante os Pokémons e eu consegui lidar com esse Miltank facilmente. Então a Whitney começa a chorar porque eu sou muito malvada aparentemente, mas falando com ela de novo, ela nos entrega a Insignia Plane e o TM-45, Attract. Seguindo meu caminho, eu volto até onde tinha uma árvore estranha que me impede de passar, e voltando na floricultura que tem em Goldenrod, a Dora me entrega uma Squirt Bottle, que é um regador de plantas. Voltando até essa árvore estranha e jogando um pouco de água nela, ela revela ser um Sudowoodo, que é um Pokémon que apesar de parecer uma árvore não é do tipo grama, ele é do tipo pedra. Eu já cometi muito esse erro. Eu não quis capturar ele e eu só segui para a próxima cidade. Diekrotik. Nessa cidade a gente tem 3 lugares importantes: o ginásio, a torre queimada e a casa das dançarinas. Nessa última, cada uma das 5 dançarinas que tem lá tem uma evolução do Eevee para enfrentar a gente. E derrotando todas elas, dá pra pegar um prêmio com o cara da plateia, que eu esqueci de pegar porque eu esqueci que tinha um prêmio.
Depois eu volto aqui. Indo até a torre queimada, eu acabo me deparando com o Léo de novo, que veio procurar pokémons lendários que dizem viver por essa torre. Mas como ele não encontrou nenhum, a culpa é minha de algum jeito. Então ele resolve lutar. Novamente, nada muito difícil. Agora a diferença é que o Gastly dele evoluiu pra Haunter e ele conseguiu o Magnemite. Mas assim que eu derroto ele, o piso que eu tô se abre e eu acabo caindo numa caverna onde eu me deparo com os 3 cães lendários da região: Entei, Raikou e Suicune. O rapaz acaba abrindo um buraco e consegue descer lá com uma escada bem na hora, e eu saio dali de dentro. Então eu resolvi ir até o ginásio da cidade, onde tá o Morty, do tipo fantasma. Que bom que você veio. Aqui em Kutrik, os pokémons são reverenciados, pois é dito que um pokémon com as cores do arco-íris aparecerá para um treinador realmente poderoso. Eu acredito nesse conto, então eu estive secretamente treinando aqui toda a minha vida. Como resultado, agora eu posso ver o que os outros não podem. Só mais um pouco e eu vou poder ver o Pokémon arco-íris. Apesar de ter alguns problemas, principalmente com Hypnosis, que me bota pra dormir, foi até fácil. Então o Morty me entrega a insígnia de Fog e o TM-30, Shadow Ball. Depois disso eu saio da cidade e vou em direção à cidade de Olivine. E logo na entrada eu me encontro com o Léo de novo. Ele diz que não tá ligando pra mim, ele só quer enfrentar o líder do ginásio, só que ele não tá ali por agora. Mas tinha um farol apagado na cidade, que tem umas pessoas que a gente pode treinar, então eu vou direto pra lá. E depois de enfrentar um monte de gente, eu chego no topo e descubro que o farol funciona com o poder de Wynforce. Aqui tem o Wynforce e eu não posso ter um no meu time. Também tem uma menina lá que diz que o Wynforce tá doente. E tem uma farmácia maravilhosa em Cianwood que pode ter um remédio para ajudar. Mas para chegar até essa cidade, eu preciso do HM Surf, já que só tem como chegar em Cianwood nadando. Mas antes de procurar o HM, eu entrei numa casa aleatória, falei com um cara totalmente aleatório e ganhei o HM Strain. Não, é sério, eu não lembrava como pegava o Strain nesse jogo. Por algum motivo eu resolvi entrar nessa casa, eu não me lembro porque eu entrei nessa casa, mas eu entrei e o Strain tava lá. Eu até entenderia se fosse um item não necessário para seguir a história, mas tem alguns locais desse jogo que você precisa do Strength para poder avançar na história. E deixar isso com o NPC aleatório é uma decisão muito estranha. Como o Surf não estava por perto, eu resolvi ir até o outro lado de Kutrik. Eu nunca vou conseguir falar esse nome direito. Onde eu atravessei uma caverna gigantesca até chegar na cidade de Mahogany. Não tem muito o que se fazer por aqui. Por enquanto o ginásio está fechado, então eu subo para ir ver o Lago da Fúria, que dizem ter um Gyarados vermelho, algo que ninguém nunca tinha visto antes. Mas para ir até lá, eu recomendo você só ir quando souber o que você tem que fazer. Porque tem 2 membros da Rocket que te obrigam a pagar 1000 contos sempre que você passar por ali. Então se você ficar indo e voltando, você vai ficar perdendo uma boa grana com isso. Infelizmente essa ainda não era a hora de eu ir lá, então eu tive que voltar e procurar onde é que tava o Surf. Lembra que eu tinha dito da casa das dançarinas que tinha uma recompensa para derrotar todas elas? Então, o prêmio era o HM Surf. Mas eu tinha esquecido que eu tinha que pegar com esse senhor na plateia. Agora, antes de resolver o problema do Wynforce novamente, eu fui pro Lago da Fúria. Paguei 1000 conto e comecei a nadar para encontrar esse Gyarados vermelho. Mas por que ele é dessa cor e não o normal que é azul? Esses são os pokémons chamados Shinies, que são pokémons raros que tem uma cor diferente da normal. Mas o quão raros eles são? Você tem uma chance de 1 em 8192 de achar um deles, que é uma chance extremamente pequena e só foi mudada na 6ª geração, onde a chance diminuiu de 8.192 para 4.096. Mas o que os Shinies mudam no Pokémon? Na real, nada, ele é só um Pokémon muito raro com uma cor diferente. Mas só isso já é o suficiente para tornar algo muito importante para várias pessoas. Criando até as famosas Shiny Hunts, que eu já citei antes. São desafios onde as pessoas ficam entrando em batalhas ou chocando ovos para conseguir um Shiny, várias e várias vezes repetindo, voltando save, tudo com a chance mínima de conseguir um Shiny. Pokémon com... Shiny Deoxys! 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 Yes! Yes! 31.608! Sim! 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 Talvez você até já tenha visto pessoas fazer esse desafio de Shiny Hunt, como o Eiichiro ou a Julie Haru, por exemplo. E bom, eu não mostrei muito durante a gameplay, mas diversas partes do jogo, eles te entregam coisas para te incentivar a testar essas novas mecânicas, como o ovo que o Amy te entrega para te ensinar sobre breeding, o dito que você pode encontrar ao lado do daycare, para te incentivar a colocar pokémons lá e conseguir mais ovos, ou então esse Gyarados, sendo um Shiny entregue propositalmente para você, para que você entenda sobre a existência deles. Eu gosto bastante desse incentivo de coisas novas que esse jogo dá. Continuando, eu capturo o Gyarados Shiny, e assim que eu saio do lago, eu encontro um cara que eu sinto que eu conheço de algum lugar. Ele disse que seu nome é Lance e... Lance... Não, acho que eu nunca vi não.
Ele disse que viu uma batalha com Gyarados e queria nossa ajuda pra derrotar uma galera da Rocket que tava fazendo umas maldades aí. Então eu volto pra Mahogany e encontro o Lance dentro de uma loja. E o cara tá lançando um Hyper Beam e um cara, Lance, você ficou maluco, cara? Eu sei que ele é o cara da Rocket, mas pelo amor de Deus, cara, é a desgraça do Hyper Beam. Então eu ignoro isso e eu sigo ele até uma passagem secreta que tá atrás de uma prateleira. Bom, o que mais acontece nessa base é você ficar batalhando com uma cacetada de gente. Mas depois de muito tempo lutando, eu finalmente cheguei na porta do chefe. E por algum motivo o Léo aparece só pra dizer que ele perdeu pro Lance que vai embora. Vai entender esse cara. Entrando na sala do chefe, dou batalha com ele e vou em direção ao centro de energia da base. Derroto 2 executivos com a ajuda do Lance e a gente descobre que ele estava usando Electrodes pra energizar a base. Então, eu acabei esquecendo de falar isso no roteiro, mas a Rocket estava usando essa energia de Electrodes na máquina para poder alterar o Lago da Fúria e fazer com que os Magikarps ficassem muito mais agressivos e eles começavam a evoluir forçadamente e isso estava atrapalhando bastante o local do lago ali. Basicamente isso. E como a gente não consegue desligar a energia, a solução é apagar todos eles. Então depois de derrotar todos, o Lance me entrega o HM6, Whirlpool, que permite eu tirar redemoinhos que me impedem de passar em certas partes na água. Agora saindo da base, eu vou direto pro ginásio enfrentar o Price, o líder do tipo gelo. Pokémons têm muitas experiências em suas vidas, assim como nós. Eu também vi muito em minha vida, desde que alguém mais velho lhe mostra os sentimentos dos Pokémons. Afinal, eu estive com eles antes mesmo de você nascer. Eu não perco tão facilmente. Eu, Price, o treinador invernal, demonstrarei meu poder. Resumo da batalha, Electabuzz ficou metendo raio em todo mundo, o Price me entrega a insígnia Glacier e o TM-16, Ice Wind, e eu vou embora. Então eu vou em direção à cidade de Cianwood, que fica perto de Olivine, aquela que eu precisava de surf pra chegar, pego o remédio com o cara lá e resolvo enfrentar o ginásio dessa cidade antes de voltar pro farol. E vocês lembram que eu tinha dito do Strand ser um HM necessário? Bom, pra enfrentar esse ginásio eu preciso desse HM pra poder liberar a passagem pro líder. E por falar nele, aqui a gente enfrenta o Chuck, do tipo lutador. Então você chegou até aqui. Deixa eu te dizer, eu sou muito forte. Meus Pokémons conseguem quebrar pedras e despedaçar ossos. Você está assustado, não é mesmo? Vamos, é hora de batalhar. Assim como a maioria dos líderes, foi fácil vencer. Acho que eu tô deixando eles no nível muito alto. Inclusive, depois da batalha, meu Kulava até evoluiu. Então o Chuck me entrega a insígnia Storm e o TM-1, Dynamic Punch. Saindo do ginásio, na parte de cima da cidade, lá tá o Suicune casualmente parado. Eu interajo com ele e o bicho vai embora. Então eu vou em direção às Ilhas Real, que estão ali por perto. O lugar onde você encontra os lendários principais dessa região. Lugia, também conhecido como meu lendário favorito de todos os tempos. Eu sei que muita gente não gosta de usar lendário dos times, porque competitivamente eles não são tão bons assim. E nos jogos principais, geralmente eles são muito fortes pro nível dos treinadores que você encontra nesse ponto. Mas eu não tô nem aí, eu amo o Lugia, ele vai estar assim no meu time. Porém, quando eu chego lá, eu descubro que ele ainda não tá lá. Como eu tô acostumado a jogar o Silver, nesse ponto eu já ia capturar ele. Então eu fui pesquisar o porquê que ele não tava lá. E entra o segundo ponto negativo pra mim nesse jogo. O Lugia só é liberado pegando o item que você só consegue no pós-game, depois de vencer a Elite. Então depois de parar e chorar por 30 minutos, eu saí da caverna e voltei pro farol de Olivine. E subindo tudo de novo, eu entrego o remédio pra Jasmine, a menina que tava lá em cima com o Ampharos. E ela revela ser o líder do ginásio da cidade. E agora que o Ampharos tá bem, ela pode voltar pra lá. Então eu desço todo o farol e vou enfrentar ela, a líder do tipo Aço. Obrigada pela sua ajuda no farol, mas agora o local é outro. Por favor, permita-me apresentar. Eu sou a Jasmine. Eu uso o tipo Aço, um tipo que foi descoberto recentemente. Vamos começar? Felizmente todos os Pokémon dela são fracos contra fogo, então o Typhlosion consegue varrer o time todo muito de boa. Assim ela me entrega a insígnia Mineral e o TM-23, Iron Tail. Então eu fui dar uma passada em Goldenrod e sem querer eu encontrei o Raikou. Não acontece nada, ele só foge, mas eu quis citar porque... sei lá, eu vi ele pelo menos. Então eu volto pra Cianwood pra buscar uma coisa. E se lembra do Strand com o NPC aleatório? Então a gente tem mais um desses. Em Cianwood, quando você vence o ginásio, você precisa falar com a mulher que tá do lado de fora pra que ela entregue o HM Fly. Tá certo que nesse jogo o Fly não é exatamente necessário, não tem nenhum lugar que você precise de Fly pra passar, mas pelo amor de Deus, cara, Pokémon fica praticamente jogável sem o Fly. Voltando até Goldenrod, eu vejo que a Rocket tomou conta da torre de rádio da cidade. Então eu subo, começo a derrotar todo mundo de lá, e no topo da torre, quando eu tô prestes a resgatar o diretor da companhia, ele revela seu impostor e, depois de vencer, ele diz que o verdadeiro está escondido no subterrâneo da cidade. Descendo até lá, assim que eu entro na base deles, o Léo aparece e diz pra não atrapalhar ele a destruir a Rocket e batalha com a gente. Agora ele já conseguiu evoluir seu Zubat pra Golbat, seu Croconal pra Feraligatr e ele conseguiu o Sneasel. Então ele vai embora e eu resolvo treinar um pouco mais o Daycare. E alguma coisa acontece comigo que eu simplesmente esqueço de voltar lá e vou em direção à próxima cidade, Blackthorn. Chegando lá e procurando uma forma de entrar no ginásio, aí sim eu me lembro que eu não tinha finalizado a base subterrânea. E chegando no fundo da base, eu encontro o verdadeiro diretor, que me entrega um cartão de acesso para entrar numa parte trancada da torre de rádio. Depois disso eu fecho o jogo, e quando eu abro de novo, alguma coisa acontece
que ele não salvou meu save. Então eu sou obrigado a treinar meus Pokémon de novo, entrar na base subterrânea, pegar o cartão com o diretor e ir até Blackthorn e salvar o ponto de Fly, e aí sim ir pra torre de rádio. Depois de vencer todo mundo lá e a Rocket vazar da torre, o diretor aparece e nos entrega um sino, o item que vai ser bem importante daqui a pouco. Mas por enquanto vamos voltar pra Blackthorn e enfrentar a líder de ginásio da cidade, a Claire, tipo dragão. Eu sou a Claire, a mais forte mestra dos dragões. Consigo lidar facilmente até mesmo com a Elite Four. Você quer me desafiar? Ótimo, vamos nessa. Como uma líder de ginásio, eu não vou usar o máximo da minha força contra qualquer oponente. Ela é um pouco convencida, né não? Que pena seria se eu tivesse um Pokémon com ataque de gelo, não é mesmo? Assim que eu venço ela não quis aceitar a derrota e diz que para eu conseguir a insígnia, eu tenho que aceitar o desafio dos dragões, que fica numa caverna que tá atrás do ginásio. Eu entro lá, enfrento todo mundo que tá na caverna e chego no fim, onde eles me fazem algumas perguntas e depois de responder todas, eles decidem que eu tô sim apto a enfrentar a Elite. Então a Claire chega, certa que eu teria falhado o desafio, algo que nem ela mesma conseguiu passar, porque será, né? Mas se surpreende em ver que eu passei sim. Tendo que engolir todo o seu orgulho, ela me entrega a Insignia Rising, assim como o TM24, Dragon Breath. E agora o primeiro objetivo foi concluído. Consegui todas as insígnias de Johto. Então o Professor Elm me chama de novo para a cidade de New Bark e me entrega a Master Ball como presente por ter conseguido as insígnias. Agora só resta seguir o caminho para Elite Four e... Ué, cadê o jogo? Então, a gente tem um pequeno probleminha aqui. Nessa hora eu tinha pausado a gravação pra fazer alguma coisa e eu esqueci de despausar. E eu só percebi isso depois que eu venci a Elite. E como o jogo salva automaticamente depois dos créditos, eu não consigo voltar ao save. Claro, o RetroArch ele tem a função de retroceder o jogo, mas todas as vezes que eu testei isso nunca funcionou direito. Então eu resolvi não arriscar. Mas pelo menos o caminho até lá não tem nada demais. E sobre a Elite, eu resolvi só enfrentar eles de novo, e como a batalha foi quase a mesma coisa, vamos fingir que é a primeira vez que eu enfrento eles. A gente finalmente chega na Elite. Mas, antes de enfrentar, vamos dar uma olhada em qual time que eu usei? Agora sim a gente pode começar. A gente entra e logo enfrenta o Will, Elite do tipo gelo. Ele inicia com Chatu, eu derroto ele só com um Thunder Punch, então ele manda uma Jinx e eu troco pro Typhlosion. A Jinx usa um Lovely Kiss e Beeple pra dormir. Ela acaba conseguindo me mandar 2 Psychics antes de eu acordar e mandar um Fire Punch bem na cara dela, derrotando na hora. Então ele manda um Slow Bro e eu já troco pro Electabuzz, que derrota ele com 2 Thunder Punches. Então o Will manda um Executor e eu uso um Ice Punch pra derrotar ele na hora. E por último ele manda mais um Zato que eu derroto com outro Thunder Punch. Assim a gente vence nosso primeiro Elite e vamos direto pro segundo, o Koga. Sim, ele é aquele líder de ginásio de veneno do primeiro jogo. Ele inicia com um Ariados e um Fortress, que cai facilmente com Fire Punch. Então ele manda o Muck, que eu consigo derrotar com 3 Swifts. Ele lança o Crobat, que eu uso mais um Fire Punch, mais o maldito uso Full Restore. Aí eu preciso usar o Fire Punch mais 2 vezes até eu vencer. E por último ele manda o Venomoth, que mais o Fire Punch. Acabou, venci o Koga. Indo pro próximo Elite, Bruno. Normalmente usou o Bruno, porque ele é muito fraco, mas nessa região ele melhorou muito. Ele realmente tem um trabalhinho. Ele começa com o Hitmon top e eu troco pro Pidgeotto. E só agora eu percebi, eu evolui tanto o Pidgeotto usando o Daycare que ele tá no level 53 e não virou o Pidgeot ainda. E com ele eu só tenho o Fly como ataque voador. É um ataque de 2 turnos. No primeiro ele começa a voar e no segundo ele ataca. Mas toda vez que eu uso ele usa o Detect antes do ataque. O Detect protege você do ataque que alguém for usar na próxima rodada. É um ótimo ataque se você quiser fazer uma estratégia contra Fly, Hyper Beam, Dig, esses ataques assim que são de 2 turnos. É um ótimo ataque de proteção. E o Bruno sabia disso e ficou usando isso o tempo inteiro. Até que eu resolvi spamar Quick Attack e derrotar ele. Então ele mandou o Onix. E eu troquei pro Gyarados, que acabou tomando um Rock Slide na cabeça, mas eu consigo finalizar ele com Surf. Então ele mandou o Hitmonchan, que eu finalizo com o Fly crítico do Pidgeotto. O próximo é o Machamp. Eu uso o Fly, mas infelizmente acaba derrotando o Pidgeotto com o Rock Slide. Então eu mando o Electabuzz e ele consegue derrotar com um só Thunder Punch. E por último ele manda o Hitmonlee, que cai com 2 Thunder Punches. Assim finalmente eu acabo a luta com o Bruno. E esse foi dificinho, hein? Agora a gente enfrenta Karen, Elite do tipo Dark. Ela começa com um Umbreon, mas eu consigo derrotar com 2 Fire Punches. Ela manda um Gengar, que quase cai com mais um golpe, mas no final morre com um Curse que ele mesmo deu. O próximo é o Murkrow, um Fire Punch já era. Então ela manda um Howdoom. Eu troco pro Gyarados, uso um Surf e a maldita fica usando Full Restore. Então preciso de mais 2 Surfs pra ganhar. E por último, mando o Vileplume. Troco pro Typhlosion e ele acaba me paralisando. Por conta disso eu acabo tomando alguns hits, porque eu não consigo acertar o ataque, porque eu tô paralisado. Até que consegui acertar um Fire Punch e ele cai.
Assim, venci a última Elite, restando só o campeão, Lynx. Então começa a última batalha da Elite. Eu devo dizer que foi bem decepcionante. Eu coloquei Thunder Punch e Ice Punch no Electabuzz, elétrico e gelo. E o que isso quer dizer? Bom, o time do Lance ele é composto por Gyarados, Dragonite, 3 Dragonites na verdade, Aerodactyl e Charizard. A gente tem Gyarados, Aerodactyl e Charizard que tomam dano de elétrico, e os Dragonites tomam 4 vezes mais dano de gelo. Então a gente pode resumir a luta em choque, congela, 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 choque, choque. É isso aí. Finalmente consegui completar a Elite Four e me tornei o campeão de Johto. Mas qual é? Essa é a minha segunda aventura Pokémon, cara. Você acha mesmo que eu vou me contentar só com isso? Aqui que veio uma coisa boa dessa região. Depois de vencer a Elite, o professor Elm te entrega o SS Ticket. Familiar? Pois bem, esse ticket te permite pegar um navio em Olivine para ir até a região de Kanto. E eu acho isso um toque muito bom de Johto. A possibilidade de você visitar as duas regiões. Que infelizmente, apesar de a gente ter todas as cidades disponíveis, Kanto tá em um estado meio reduzido. O cartucho do Game Boy Color não aguentava essas duas regiões inteiras. Então os caras fizeram um milagre para conseguir caber essa versão ligeiramente reduzida de Kanto. Que tem algumas diferenças, afinal a gente tá 3 anos no futuro. Pegando o navio, a gente chega até Vermilion. Sem muitas diferenças gritantes na cidade do que era antes, eu vou enfrentar direto o ginásio do Surge, que felizmente não tem o maldito quebra-cabeça dos botões de novo. Então eu só vou enfrentar ele direto. O único contratempo que eu tive é que eu esqueci de ir no centro Pokémon e acabei ficando sem PPs do Fire Punch. Mas como ainda tinha Flamethrower, foi de boa. Então eu consigo a Insignia Thunder. Então eu vejo mais um problema de Kanto que novamente pode ser justificado pelo milagre que os caras fizeram pra caber tudo no cartucho, que é você não conseguir ver quais insígnias de Kanto você já pegou. Claro, eu já conheço toda a região com a palma da minha mão, mas como aqui a ordem dos ginásios é diferente, visto que a gente começou com o Surge, eu tava meio perdido. Então eu fui em direção a Saffron, que tava mais perto, fui direto no ginásio enfrentar Sabrina, e é incrível como o Fire Punch consegue acabar com todo mundo ultimamente, mesmo no final que eu tive que usar o Swift. Então eu consigo a insígnia Marsh. Sem muito o que fazer em Saffron por enquanto, eu vou em direção a Celadon e vou enfrentar a Erika no ginásio de grama, que assim como no Red, foi muito fácil por causa do Typhlosion. Eu só queimei todo mundo com um golpe. Então eu pego a insígnia Rainbow, e eu sei que até agora não tá tendo tanta coisa, mas é porque eu sou um maldito que só foi rushando o ginásio igual um desgraçado. Já a gente vai ter coisa nova, aguenta aí. Eu vou até Lavender e a maior diferença que eu vejo é que a torre de Lavera foi substituída por uma estação de rádio, igual aquela que a gente viu em Goldenrod. E o cemitério foi trocado por uma construção logo à frente. Por enquanto não tem nada por aqui, então a gente vai em direção a Fúcsia. Pra ser sincero, eu nunca curti muito a Zona Safari, então eu nem me preocupei em ir pra lá. Eu não sabia se tinha alguma coisa importante por lá, visto que no Red tinha que ir pra lá pra conseguir o Surf e o Strange, mas ainda bem que não tinha nada, porque se tivesse ia demorar muito pra saber. Mas enfim, vamos logo pro ginásio da cidade, mas... Peraí, o Koga tá na Elite, então quem tá lá? Então, quem tá por lá é a Janine, a filha do Koga. Ela usa um time até que forte, mas um pouquinho de fogo consegue derrotar todo mundo. Saindo de lá, eu volto até Saffron para ir em direção a Cerulean. Mas chegando lá, o ginásio está vazio e eu começo uma forma de procurar o que eu tenho que fazer pra galera voltar. Inclusive enfrentando até o Vaporeon. E você sabia que em termos biológicos de Pokémon, o Vaporeon que eu procurava foi até uma usina elétrica. E chegando lá, eu descobri que alguém roubou uma peça da usina e tinha feito ela parar de funcionar. Aí eu resolvi procurar ele. Voltando até o ginásio de Cerulean, eu dou de cara com o membro da Rocket que tá com uma certa pressa. Então eu sigo ele até a Nugget Ridge e venço uma batalha. Ele me conta que escondeu uma parte que tava faltando na usina dentro da água do ginásio. Eu volto até lá, dou uma procurada, pego a parte que tá faltando e volto até a usina. E como agradecimento por devolver, o dono do lugar me entrega o TM7, Zap Cannon. Como a usina foi religada, agora a gente tem alguma coisa que facilita muito a nossa vida. Antes, quando eu tinha que ir de Kanto até Johto, eu precisava voar até o Great Plateau, que é onde a gente enfrenta a Elite, e fazer todo o caminho da Victory Road de volta até a cidade de New Bark. Já que mesmo com o Fly, você não consegue voar de uma região para outra. O Fly só permite você voar na região que você tá. Mas agora fica tudo mais fácil, porque em Saffron tem uma linha de trem que estava desligada por causa da usina. Mas agora está funcionando novamente, e a gente pode ir rapidamente para Goldenrod, que é onde tem a outra estação de trem. Mas eu não consigo voltar ainda, porque para entrar eu preciso de um passe para esse trem. Então eu volto até Vermilion e tento usar a Caverna Diglett para ir até Viridian, que tem o Snorlax se atrapalhando da entrada. Então é só procurar uma Pokéflute, né? Bom, quase. Nesse jogo a gente não tem uma Pokéflute, mas a gente tem uma coisa parecida. Eu vou até a torre de rádio na Lavender e, por ter religado a usina, o dono da torre me entrega um cartão de expansão, que eu ainda não sei direito como usar. E agora eu preciso ir até Saffron, porque lá eu consigo pegar o passe para poder usar o trem com a Copycat, que é uma menina que é muito boa em imitar os outros. Mas para pegar esse passe, eu tenho que ir até Vermilion, porque um dos caras do clube Pokémon pegou a boneca da Copycat e não devolveu ainda. Então depois de ir até lá e pegar a boneca, eu levo pra Copycat e ela me entrega o passe. E agora sim a gente pode ir pra Goldenrod. Chegando lá,
na torre de rádio tá tendo um quiz valendo um prêmio. Respondendo tudo corretamente, eles me entregam um cartão de rádio. E com ele, juntando junto com o cartão de expansão, eu descobri que iria ser um slot extra pro Pokégear usar o rádio, onde a gente pode ouvir algumas frequências que as estações mandam, uma delas sendo uma que só toca música de Pokéflute. E com isso, a gente pode voltar até o Snorlax e acordar ele. Eu toco o rádio e começa a batalha. Eu decidi capturar o Snorlax porque... por que não? Então eu decido chamar ele de Pedrão. Passando pela caverna Diglett, eu chego até Viridian, e eu então vou em direção à floresta de Viridian, que como eu disse antes, o canto tá bem reduzido, então a floresta virou só um caminho pra você passar entre as árvores, não tem nem matinho pra lutar com inseto. Chegando na cidade de Pilter, eu fui encontrar um velho que ficava ao lado do Pokémart, e ele me entrega a Silverwing, que não é nada demais não, é só o item que faz o Lug aparecer. Então eu fui enfrentar o Brock, que eu consegui vencer só usando o Surf, então ele me entrega a insígnia Boulder. Depois disso eu fui de volta pra Johto usando o trem, e eu viajei de volta para as Ilhas Rill, dessa vez com o Lugia presente. Aí eu percebi que eu não tinha o Ultra Ball suficiente, então eu resolvi comprar. Mas quando eu tava procurando uma loja que vendesse, eu me lembrei da Tin Tower. É um local que não permitia minha entrada, a menos que eu tivesse o Clear Bell, que é o sino que o diretor da torre de rádio de Goldenrod nos deu depois de ter expulsado a Rocket. E o que essa torre tem pra nós? Nada demais. Só os lendários dessa região, o Suicune. Capturar ele não foi tão difícil. Por sorte eu consegui dar um crítico que deixou ele com pouquíssima vida. Acabei gastando 5 Ultra Balls e consegui capturar ele. Chamei ele de Suicune. Muito criativo, não? Então eu resolvi ficar um tempão procurando o Raikou. Até cheguei a encontrar, mas não consegui capturar. Eu dei uma olhada... Eu dei uma olhada melhor depois e parece que a melhor forma de você capturar ele e o Entei seria usar uma Fastball. Essa é uma Pokébola que tem mais chance de captura quanto menos turnos passarem na batalha. E como o Raikou tem alta chance de fugir em cada turno, é basicamente você entrar na batalha e tentar capturar direto. E para conseguir essa bola você tem que pegar uma das Apricorns e dar pro Kurt, que ele vai fazer essas Pokébolas pra você. Bom, na hora eu não sabia disso, então não deu. Depois que eu desisti, eu fui direto enfrentar o Lugia. Eu tentei algumas vezes, acabei apagando ele umas 2 vezes, mas no fim eu decidi usar a Master Ball pra capturar. É o meu lendário favorito, eu não queria ficar muito tempo nessa batalha. Chamei ela de Lívia. Depois disso eu voltei pra Kanto, passei por Viridian e fui até Pallet. E na casa do Red, a mãe dele disse que faz muito tempo que ele não vai pra casa e nem dá notícias. Parece que alguém abandonou a família aí. Então, igual no jogo passado, eu desço por Pallet pra chegar até Ciraba. Mas acabo tendo uma pequena surpresa. Em algum momento desse período de 3 anos, um vulcão entrou em erupção e infelizmente acabou destruindo Ciraba. Eu não tenho certeza se teve vítimas, mas todas as construções foram destruídas, menos o certo Pokémon por algum motivo. No meio dos destroços eu encontro o Blue, o rival de Red. Depois de perder o status de campeão da liga, ele se tornou o líder de ginásio. Mais especificamente, ele tomou o lugar do Giovanni. Então eu vou em direção às Ilhas Siphon. Mas antes de chegar, eu acho uma caverna que dizia ser um ginásio. E o Blaine tava lá. Parece que ele resolveu abrir um mini ginásio depois que Cinaba foi destruída. Então eu vou enfrentar ele. Basicamente todo o time dele foi dizimado pelo Surf da Lívia. E consegui dar a insígnia Volcano. Eu volto até Viridian para enfrentar o último líder de ginásio, o Blue. Ele tem um time bem diferenciado, baseado nos Pokémons que ele usava antes. Eu não tenho um time focado em um só tipo, o que deixou a batalha um pouco mais difícil. O Electabuzz até caiu uma vez, mas no fim eu consegui vencer e pegar a insígnia Earth. Agora sim, a gente conseguiu todas as insígnias de Johto e Kanto. Só falta... Eu não tenho todas as insígnias? Caraca, é mesmo, velho, não peguei insígnia de Cerulean, cara. Eu volto até lá, mas o ginásio ainda estava vazio. Só que subindo da Gate Bridge, eu encontro ela, Misty. Parece que eu sem querer destruí o encontro dela com alguém, mas pelo menos isso faz ela voltar pro ginásio. Basicamente a batalha foi resumida em Electabuzz metendo soco elétrico e gelo em todo mundo. Então eu pego a insígnia Cascade, e agora sim eu tenho todas as insígnias. Voltando até Pallet, eu falo com o Professor Carvalho, e ele diz que a passagem pro Mount Silver está aberta, que é um monte que fica entre Johto e Kanto. E depois de me preparar, eu vou explorar para ver o que tem tão incrível nesse monte. Chegando lá, eu exploro um pouco, eu até capturo o Sea King, que a gente só ignora, porque eu só peguei ele para poder usar o Waterfall e subir nessa cachoeira. Então depois de explorar, eu vou enfrentar o meu maior inimigo. Eu mesmo. Tá bom, tô brincando, eu vou enfrentar o Red. 3 anos depois dos eventos do Pokémon Red e Blue, mais forte do que nunca. Eu sei que já teve um desse antes, mas como meu time acabou mudando, vamos dar uma olhada como é que eles estão agora? E agora sim, vamos começar. Ele começa com o Pikachu nível 81.
E com isso eu já sabia que ia ser um grande problema, porque o maior nível do meu time era 67. Então imediatamente eu troco pro Typhlosion, e com só um Flamethrower, o Pikachu vai de base. Então ele manda um Espion, que dá um bom dano no Typhlosion, mas eu precisei de 2 Flamethrowers pra derrubar ele. No próximo ele manda o Blastoise, então eu troco pro Electabuzz, e ele quase morre. Eu até tentei atacar com o Zé pequeno, mas ele errou o ataque. E com mais o Surf, o Electabuzz cai. Então eu faço uma jogada meio burra. A minha estratégia era mandar outro Pokémon pra poder ir revivendo o Electabuzz, mas eu mandei logo o Typhlosion, que tem fraqueza e tá com metade da vida. Então eu basicamente só revivo ele e o Typhlosion cai com um ataque. Então eu mando o Suicune, curo o Electabuzz e o Typhlosion enquanto eu dou alguns ataques fracos pra ir derrotando o Blastoise, até que ele finalmente cai. Então ele manda o Venusaur. Na hora eu troquei pro Typhlosion e ele começou a carregar o Solar Beam. Então eu dou um ataque que quase derrota ele, mas felizmente o Solar Beam não deu muito dano e com mais o ataque ele caiu. O próximo Pokémon é o Snorlax. Eu tento dar alguns ataques, mas o Snorlax derruba o Typhlosion. Então eu mando a Lugia. Depois do ataque ele usa Rest e recupera toda a vida. Eu tento atacar mais algumas vezes e ele acaba derrotando a Lugia. Então eu mando o meu Snorlax e depois de perder muita vida, eu consigo derrotar ele com o Dynamic Punch. Então ele manda seu último Pokémon, Charizard. Então eu mando o Suicune e vou curar o Snorlax e reviver a Lugia. E aproveito que o Suicune não toma muito dano pro Charizard e curo meu time inteiro, até que ele cai. Então eu mando a Lugia e com 2 Surfs ela vence o Charizard. E agora sim, oficialmente eu zerei Pokémon Crystal. Como uma última coisa antes de acabar, eu só queria citar uma coisa que me marcou muito na infância que está relacionada a Johto, que é a creepypasta Snow on Mount Silver. Ela conta a história de 2 irmãos que cresceram juntos com Pokémon, até que um dia eles foram jogar Pokémon Gold e Silver. Só que por conta de um dos irmãos procurar muitas trapaças com o Game Shark, ele acaba encontrando alguma coisa que ia destruir sua vida para sempre. Eu não quero contar muito porque eu não ia conseguir expressar o terror que eu senti quando criança, então se vocês quiserem ver a história completa, eu vou deixar na descrição ou no comentário fixado o link do vídeo do Tyrant Gamer, que conta toda essa história. Talvez hoje em dia vocês não sintam tanto medo, mas sério, quando eu vi isso quando criança, eu fiquei uns 3 dias sem conseguir dormir direito. Bom, Johto tem seus defeitos, mas eu amo muito essa região, cara. Não foi a região que eu mais joguei na minha vida, mas ela me marcou bem mais do que as outras, porque além de ter vários locais que eu gosto muito, ele tem basicamente vários dos meus Pokémon favoritos, como Cyndaquil, Ampharos, Lugia e vários outros. E bom, indo para as notas, em história eu colocaria uma nota 7. No Pokémon Red a história era bem mais simples. Você tinha que ser o mestre Pokémon, e no meio do caminho teve todo o plot da Rocket. Aqui eu sinto que a Rocket é muito mais presente em diversos lugares diferentes, além da gente ter várias coisas novas apresentadas, como o Mistério dos Anons, a gente tem alguns eventos que te obrigam a explorar mais, como o Ampharos doente no farol, ou Gyarados vermelho no lago, a gente ia com o Lance enfrentar Rocket e tal. Mas claro que a gente tem alguns problemas, como o canto não ter tantos eventos assim, que nem vocês puderam perceber, eu passei muito rápido pro canto, porque não tinha tanta coisa pra se fazer. E apesar de ser 3 anos depois, nem mesmo as falas do líder de ginásio mudaram muito, sendo o maior evento de canto a usina elétrica que a gente precisa ajudar a religar. Mas novamente, isso pode ser facilmente desculpado pelo pouco espaço que existiu no cartucho. Na gameplay, eu facilmente daria uma nota 8. As coisas que foram criadas no Red continuaram iguais ou melhores desse jogo. E o que eu mais reclamei da gameplay no outro jogo foi a mochila, que foi muito melhorada, agora separada por tipo de itens e com um pouco mais de espaço dentro delas. Tanto que nessa eu não me lembro de nenhum momento parar pra organizar a mochila porque eu tava sem espaço. Na diversão, eu acho que eu não preciso explicar, né? É a minha região favorita. 10. Então com tudo isso, a nota final desse jogo é 8. Vai ser a maior nota que vai ter esses jogos de Pokémon? Provavelmente não, mas se eu colocasse o quanto esse jogo me marcou, nenhum outro ia conseguir vencer. Eu espero que vocês tenham gostado, eu queria agradecer a todo mundo que me ajudou a dublar esses personagens pra esse vídeo. São todos amigos muito queridos meus, e eles aceitarem me ajudar aqui, isso significa muito pra mim. Claro, eu também tenho que agradecer a vocês por terem me aguentado falar por tanto tempo. Eu tô ficando até sem voz aqui porque eu tô há mais ou menos 1 hora gravando esse negócio, eu não tenho água pra poder beber. Mas bom, é isso aí, até a próxima.